Mauro, primeiro eu quero te parabenizar pelo trabalho incrível que você vem fazendo e te agradecer pela disponibilidade do seu tempo de estar aqui compartilhando, fazendo lives agora juntos, hein, Mauro? Pois é, né? Pra quem lá no início do movimento falou, não vou fazer live, não quero fazer live, não gosto disso. Que coisa boa. E Mauro, para quem não te conhece, se apresenta aqui para o pessoal. Quem é o Mauro? Então, primeiramente, boa tarde para todo mundo. O Mauro é psicólogo, né? Me graduei em 2019, mas finalzinho de 2019. E 2020, logo no início, veio a pandemia. Então, a psicologia, para mim, como profissão, só veio mesmo do finalzinho, assim, lá para outubro, né? Para poder. Que foi, o CRP foi liberando, né? Eu me adaptei ao online, porque eu tinha. O online, para mim, era um bicho de sete cabeças. Faço minha pós-graduação em hipnose clínica, né? Tradicional. E membro do movimento, né? Desde julho do ano passado. Opa! E membro da minha filosofia de vida, que passou a ser minha filosofia de vida. Isso daí eu falei para vocês lá no começo. Porque a gente, quando vem de uma hipnose clássica e pega algo diferente, né? A gente estranha. Então, assim, eu tinha esse estranhamento no início, fui me adaptando e hoje é a minha filosofia de vida. Coisa boa, fico muito feliz em saber, Mauro. E, Mauro, tem uma coisa legal que você falou, que eu passou a ser uma filosofia de vida. Eu vou falar para mim, eu quero saber para o Mauro também. Porque uma coisa interessante, para mim, quando a pessoa fala assim, mas eu ainda não. Eu tô me transformando tanto, mesmo sem fazer as técnicas da hipnose, está acontecendo uma transformação profunda na minha vida. É justamente porque o movimento transformacional, a hipnose transformacional, não se limita exatamente a alguma técnica específica, mas é um despertar de consciência, um amadurecimento de certa forma, é uma mudança de estado. Inclusive, as próprias aulas, elas, de alguma forma, geram um novo estado de hipnose, mesmo de forma consciente. É um estado de consciência, não um estado necessariamente alterado de consciência. E Mauro, Exatamente. o que você tem para dizer por que você entrou no movimento transformacional? Por que você decidiu conhecer mais sobre a hipnose transformacional, mesmo já tendo feito outros treinamentos, vindo da área da psicologia, tendo uma pós-graduação na área de hipnose? O que te chamou a atenção? Você falou, opa, vou querer entender mais essa metodologia. Então, eu não conhecia nada do movimento, né? Aí apareceu aquelas publicações patrocinadas no meu Face. Eu vi, achei mais ou menos interessante. Aí falei, pô, que negócio doido é esse? E fiz a inscrição, que assim, eu já fiz outros cursos online, workshops, né, esses treinamentos ao vivo, e muito diferente do que você deu, né? O cara dava lá, falava duas, três coisas, e agora tem que pagar tanto. Mas cadê o conteúdo que foi prometido? Né? E quando começou a primeira aula, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa diferente dos outros. Você já começou já explicando e dando um treinamento, você falando sobre a hipnose, sobre técnica, eu falei, peraí, vou assistir a segunda. Assisti a segunda, foi melhorando. Na terceira, na quarta, eu falei, peraí, isso é fantástico. Eu tinha a minha crença limitante também de não merecimento, digamos assim, porque eu tinha medo de fazer investimentos, né? Ainda mais quando se via algo online, eu falei, poxa, eu não sou muito adepto ao online. Eu estou aprendendo online da pandemia para cá. Né? Eu sou muito do presencial, de estar ali com papel e caneta, olhando, perguntando, debatendo. Mas, assim, foi totalmente diferente. Aí fiz a inscrição, fui assistindo os vídeos e estou aqui. Né? Oh, Perdi, assim, minha primeira evolução foi justamente fazer a inscrição. Né? Foi que a primeira legal. parte que me transformei durante o treinamento ao vivo. Então isso foi fantástico. E estamos aí desde julho, trabalhando, dedicando, fazendo acontecer. E Mauro, o que você pode falar assim que era algo que antes do movimento transformacional parecia mais distante ou mais impossível e que após o movimento se tornou cada vez mais possível, vem se tornando? Que você tem para compartilhar? Então, eu acho que o meu modo de ser em geral, menos impulsivo, mais tranquilo, né? Porque isso veio ao natural. Né? Por mais que tenha a formação de psicologia, né? Tem algumas coisas de terapia holística, eu sou humano. E sempre na correria, sempre naquela coisa de ficar segurando.
E a partir da transformacional, não. Quando eu comecei a fazer as aulas, né, que a minha mudança de pensamento, falar, não, peraí, isso aqui não combina, isso não tá legal comigo. Eu posso fazer diferente. E esse diferente foi acontecendo, perdendo medo de fazer as coisas, né, botando mais em prática. Ah, vai dar errado. Ah, se der errado, deu. Vou tentar de novo. E assim a gente vai fazendo. Então, essas crenças foram caindo. Deu errado, vai dar errado. Deu certo, ótimo, que maravilha. Deu errado, vou fazer. E assim a gente vai. Então, essa foi minha mudança, está sendo minha mudança. E o que você pode compartilhar, assim, de alguém que você ajudou após ali o movimento? Alguma história de alguém que você fez algum tipo de intervenção ou ajudou que você tenha para compartilhar? Então, para mim, o principal foi perder o medo de direção. Foi até o vídeo que eu coloquei lá no treinamento, né? Tenho pessoa com medo de dirigir, já há uns 2 anos habilitada, e não pegava no carro. Pessoa nova, né, 20 e poucos anos, e nada. Ah, vamos dirigir? Não. Vamos dirigir? Não. Peraí, vamos. Tem. E eu fiz com ele eu misturei um pouco do que eu sabia da clássica, né, o que eu sei da clássica, e fui envolvendo a transformacional. Né, e fiz num domingo, quando foi na segunda-feira, a pessoa precisou pegar o carro. E pegou. Porque assim, mesmo se precisasse, antes disso não faria. Ia tentar alguma forma de se boicotar e não pegar. E aos poucos foi pegando, assim, ainda com algumas situações, algumas travas, né? Nesse meio tempo passou por uma situação difícil, que botaram uma arma em direção ao carro, então ficou assustado, então bloqueou de novo. Eu voltei com o processo, refizemos o processo e hoje está dirigindo maravilhosamente bem. Opa, coisa boa. Isso é legal. Olha que incrível. A pessoa já há anos com aquele desafio e o Mauro, em questão ali, com estratégias que fez com que caísse as fichas que precisavam cair, vamos dizer assim, ajudou no processo de amadurecimento. E outra, é interessante também, para quem não conhece, entender que é um processo ativo. O mérito também é dessa pessoa que decidiu se desafiar naquele momento que aparentemente antes ela não se desafiava, junto com o Mauro. São duas pessoas trabalhando juntos para que o processo dê resultado. Não é o Mauro controlando a cabeça dela, como tem gente que começa a imaginar, mas será que eu vou perder o controle? Não, é um processo de ajudar a pessoa mais a resgatar o controle. Não tem um botão que ele aperta e a pessoa, opa, sumiu o medo. É um processo de amadurecimento do cliente. Parabéns por isso aí. Gostei. É como você costuma, dizer, né? A gente é como se fosse aquela vozinha lá do GPS e a pessoa vai se ela quiser, se ela se sentir bem disposta a fazer, se ela realmente quer mudar. Né? Então, se ela segue a vozinha do GPS lá e a interação maior sendo dela, isso é fantástico. Isso é transformador. E eu lembrei uma coisa que legal, que eu lembro no início, você falava, opa, eu tô travado para fazer vídeo, fazer live, eu ainda quero fazer a primeira, que tal? Como que foi esse processo de esse destravamento para falar em vídeo para o Mauro? Você pode compartilhar para quem está lá atrás naquele momento de eu não consigo mexer com a internet, eu não consigo falar em vídeo. Então, não vou falar para você que ainda é natural para mim, ainda não é. Para eu fazer uma live, ainda vai. Agora, se eu tiver que fazer um vídeo, se eu fazer um IGTV, por exemplo, focado, eu travo. Eu ainda travo. Porque eu fico buscando tanta perfeição de como vou falar que eu acabo não saindo. Né? Mas, assim, para eu fazer a live em si, foi eu conversando com uma amiga após um treinamento. Ela, não, você vai perder esse medo agora. Isso era meia-noite e pouca. Aí ela abriu uma live, me chamou e começamos a bater papo. Coisa sem pé, sem cabeça, sem nada. 2 amigos conversando. E foram entrando pessoas e começamos a interagir. E logo após isso, eu recebi um convite para fazer uma live sobre as pessoas, né, os sujeitos gays que vivem sofrimento perante a religião. Isso é um tema muito importante. É um casal de lésbicas, né? Que uma delas ela é cristã, ela é evangélica. Né, ela passou por um processo de vida, de sofrimento, né? Se punindo pela religião. E quando ela se soltou, né? Que ela se assumiu, se aceitou como ela era, as perguntas começaram a vir. Assim, quando as pessoas começaram a ver
ela com outra mulher. Como assim? Como que pode? Essa garota era casada, era não sei o quê, e as perguntas foram chegando para elas, né? E, então ela me convidou para a gente poder fazer esse bate-papo. Aí eu fiz, foi muito bacana, né? Que quando a gente descobre a espiritualidade além da religião, isso transforma, né? Então essa foi a live start. E de lá fiz mais alguns GTVs, algumas lives menores. Vou aproveitar e conversar um pouco sobre esse tema, que eu acredito que esse tema é um tema que é muito relevante. Por exemplo, eu tava assistindo, até vou recomendar para quem não assistiu ainda, um filme que se chama Tio Frank. Esse filme, Mauro, é legal para... até uma coisa curiosa. Às vezes, já chegou a acontecer isso. Alguém chegar e falar assim, Romani, eu preciso que você trate o meu filho ou a minha filha porque ele está desejando se tornar gay. Mas espera aí, isso não é tratamento, ele não tem uma doença. Ele não tem exatamente... Na verdade, o problema maior é em como talvez esse pai, só dele falar isso, você vê que ele está todo desajustado do que ele acredita. É como se o filho dele estivesse doente ou que aquilo fosse... Ele está escolhendo. Não, é uma não é nem questão de... Hoje não se fala mais nem opção sexual, fala de orientação sexual. É importante trazer essas clarezas aqui também. Legal falar sobre isso, Mauro. E uma coisa que no processo terapêutico que eu percebo é que acontece muito dos pais desejarem que o filho seja como eles gostariam que fosse. Sem perceber, isso aumenta ainda mais o sofrimento do filho, que pode, nesse exemplo, ser o homossexual em questão, que isso é ruim para o filho e ruim para o pai, porque quem que ele está precisando da maior aceitação? É das pessoas próximas. Às vezes, sem perceber, a gente começa a pensar, ele está se sentindo mal porque ele está com medo do julgamento das outras pessoas. Mas o principal é essas pessoas próximas, os pais, os avós, a família, os amigos próximos. Se essas pessoas aceitam, fica muito mais fácil dele lidar com os outros lá fora. O problema maior é se nem esses que estão próximos desejam compreender que seja, mais desafiador ainda fica para o mundo lá fora. E outra, às vezes a pressão é tão grande que o próprio sujeito começa a criar essa ideia de que ele é doente, mesmo sem ele ser doente. Eu já peguei casos onde o processo era de amadurecimento do indivíduo para ele entender que tudo bem, que ele não estava fazendo nada errado. Ele se culpava de como se eu tô fazendo uma coisa muito errada, eu tô destruindo a minha vida, eu tô fazendo... E sem perceber, vive num processo de guerra interna, onde é como se, nossa, eu estou traindo a minha mãe, eu estou traindo meu pai, eu estou me traindo. E não, isso é natural. Da mesma forma que se tem uma pessoa que gosta de... Eu gosto de tomar suco de laranja, outra pessoa pode preferir suco de maçã. E tudo bem. E essa questão não é só dos seres humanos. Tem aves, mamíferos, tem aves e mamíferos que são homossexuais também. Então já se percebe, não é só uma questão de eu estou escolhendo isso daqui, porque é só racionalmente. Vamos falar uma coisa aqui que é interessante para o pessoal considerar também. Racionalmente, se pegasse, já teve culturas onde havia tortura de qualquer outra pessoa que tinha uma orientação diferente da hétero. Então, se havia essas torturas, menosprezo, um monte de punições, conscientemente essa pessoa não iria querer, porque ainda assim ela tinha uma orientação sexual gay. Você acha que é por escolha só? É porque, entendi, é importante as pessoas trazerem esse amadurecimento. E até dependendo da sociedade, se for pegar na filosofia antiga, próprio Sócrates, Platão, provavelmente eles tinham relações homossexuais. Era comum na filosofia. Na antiguidade era engraçado isso, que durante certas épocas, os imperadores que não tinham relações homossexuais eram considerados esquisitos, estranhos. Se o cara era só hétero em determinada época, é como se fosse, cara, esse cara é estranho, ele é só hétero. E hoje em dia já vem essa... É porque lá atrás assim, é justamente o oposto do que é hoje, né?
o hétero, ele é, né, o relacionamento hétero, é o relacionamento do amor, da procriação. E lá na filosofia, lá atrás, ele era o contrário. O relacionamento de amor era o gay, né? E o homem e mulher era só reprodução. Então, assim, mudou, né? Isso assim, não é, nem era certo, nem era errado, e hoje é a mesma coisa. Só que veio com um rigor muito grande, veio com uma rigidez muito grande. Né? E o sofrimento maior, ele acontece justamente no lar. Né? O não entendimento ou a não aceitação da família, que seria o principal, né, para abraçar, a própria culpabilidade de eu sou errado, eu não posso fazer isso, porque o que a sociedade vai pensar de mim? Você está errado sim, está errado em pensar dessa forma. Você tem que desconstruir isso, né? Ver que não tem nada de anormal. E o maior índice de suicídio hoje entre os jovens vem justamente por esse afastamento familiar e o afastamento religioso. Né? Porque vem a culpa dos dois lados, né? Que são as duas bases principais, a religiosidade e a família, e ele não tem esse acolhimento, então o que ele decide fazer é acabar com a vida. Né? Que acabar com a vida é acabar com o sofrimento, vou parar de sofrer e não vou fazer as pessoas sofrerem. E muitas vezes são pessoas maravilhosas. Sabe, eu vou te falar, tem até recomendação para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto. Vou recomendar 2 filmes aqui. Um se chama Tio Frank, que é legal de assistir. Inclusive, Mauro, se você tiver algum paciente, algum cliente que está vivendo esse conflito, é um filme legal de se recomendar. Ele se chama Tio Frank. E outro se chama Orações para Bob. Esses 2 filmes eu acho que traz muito de insights, clareza. Por exemplo, eu vou comentar aqui para Orações para Bob, ele é fundamentado numa história real. Então é interessante de ver uma mãe muito ortodoxa, muito religiosa e que tinha um filho que tinha orientação homossexual. E naquela situação é como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada por não ter sabido criar o filho direito. Então ela se culpava, como se ela tivesse feito algo errado, ao mesmo tempo que ela culpava o filho de como sendo pervertido de alguma forma. E esse filho dela era uma pessoa nota 10, uma pessoa do coração de ouro, uma pessoa do coração bom. E todo aquele sofrimento, toda aquela dor, todo aquele julgamento daquela mãe com o filho, e o filho se julgando e causando sofrimento. Eu não vou contar o que acontece no filme, não, mas é interessante ver esse processo de amadurecimento, de entender que talvez tenha outras pessoas vivenciando essa situação. Imagina, chegar ao ponto, como o Mauro falou, de tirar a própria vida. Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, como se o sujeito estivesse fazendo alguma coisa errada. E não. O que é triste, que às vezes acontece, infelizmente, é quando você vê uma pessoa que ela tem orientação, ela é uma pessoa, você sabe que a pessoa é gay, e ela fica lá com 60 anos de idade sem nunca ter vivido relações homossexuais por sentir que estaria fazendo uma coisa errada. Aí é triste. Aí você vai ver que a pessoa precisa de terapia de forma muito profunda, porque ela está deixando a vida dela de lado. É a mesma lógica para entender psicologicamente que uma pessoa heterossexual deixasse de viver relações heterossexuais. Ele ia se sentir muito mais frustrado. Imagina uma pessoa... Vou dar exemplo. Eu sou hétero. Eu amo a Lorena. Eu tenho um relacionamento... eu sou apaixonado pela Lorena e eu sou heterossexual. Então, imagina se eu não pudesse viver a relação heterossexual. Eu fosse impedido disso. Eu ia crescer muito mais frustrado. Eu ia chegar num ponto que poderia entrar em depressão sem perceber o que está acontecendo comigo. E muito, muito legal você falar desse tema. Tem alguma coisa também que você queira acrescentar sobre esse assunto? É um tema bem relevante. Esse assunto, ele é... bobear a live fica só nisso. Ele é muito extenso, né? Porque a partir dessa live eu tive procuras, tive contatos com né, seguidores desse casal, né, e pedindo orientação. Não cheguei a fazer atendimento, mas assim, entra no direct, pede, mal, como que eu posso fazer? Né, aquelas trocas de informações que vêm. E assim, é vasto, são várias histórias, vários relatos. Né, alguns, pela conversa, conseguem se abrir um pouco mais, conseguem perceber que o problema não está com ele. Né? De certa forma, o problema está com o outro na não aceitação, de não querer respeitar, de não... Você não precisa aceitar, né? Basta respeitar.
E é o que falta, né, pra gente nesse mundão de hoje. É o respeito por todas as coisas, né? Não só o respeito pelo outro de forma geral. Né? Está faltando muito. Tá muito eu sou, né? Só o meu que é bom, sou o que for humano. E cadê o outro? Onde o outro entra nessa história toda? Muito obrigado por compartilhar, Mauro. E, Mauro, legal a gente ter falado sobre esse assunto também. E voltar aqui para um ponto. Você já ajudou alguém nessa questão a trabalhar essa questão de amadurecimento em relação à orientação sexual? Você já ajudou algum tipo de trabalho assim? Ou Diretamente, não. De forma assim, na clínica, tanto na psicologia quanto hipnose, não. Né? Eu venho na ajuda com essas orientações das pessoas que me procuram. Né? Vamos marcar uma terapia, alguma coisa? Não, ainda não estou no meu momento para isso, mas obrigado pela sua ajuda. Eu estou conseguindo perceber as coisas melhores. Só por esse lado mesmo, né? Do diálogo, da conversa. Nem tudo é dinheiro, né, Romani? E outra coisa, isso é muito legal, porque os conceitos ali no movimento não é só para quem quer atender. Não é só para quem, lógico, para quem vai trabalhar como terapeuta, melhor ainda. Que aí você tem um arsenal todo, mas o que você tem para falar? Você falou, até um comentário que você deixou numa das lives um dia, olha, isso é uma filosofia de vida. O que você tem para falar para as pessoas que gostariam de se desenvolver, usar para autoconhecimento sobre o movimento transformacional? Eu vou usar da questão o movimento, para mim, ele né, por ser uma filosofia, ele se torna até algo espiritual, digamos assim. Né? Já que eu trabalho muito essa questão, meu TCC foi sobre espiritualidade. Né? Como a espiritualidade ela não está vinculada à religião, né? Ela está vinculada em busca do algo maior. Então, o que é esse algo maior para mim? É aquilo que me traz um bem-estar, que me traz uma segurança emocional, uma segurança até mesmo financeira. Então, assim, busca o movimento, busca o autoconhecimento da forma que for mais fácil para a pessoa, mas com vontade. Não adianta eu entrar para um movimento, seja ele qual for, né, seja ele religioso, seja o movimento transformacional, se eu não tiver a vontade de fazer, né, se eu não quiser a mudança. Né, as pessoas costumam dizer, eu nasci assim, vou morrer assim, mudar é muito difícil. Não, mudar é fácil, a partir do momento que a gente quer. Né? É dolorido. A mudança ela é muito dolorida, ela dói. Né? Porque quando a gente começa a se deparar com certas coisas, aquilo vai começar a machucar, vai começar a doer, é onde as pessoas travam. Não quero passar por isso, mas encara. Porque a ferida só cicatriza depois da dor. Né? Seja ela qual for. Então, deixa doer, vai em frente, né? Busca o melhor para você sempre. Né? E o que acontece? Que flui. E muito obrigado, Mauro, por compartilhar. Eu também quero te perguntar uma coisa. Como eu posso te ajudar aqui nessa live para que o Mauro seja ainda melhor? Como eu posso contribuir com o Mauro aqui hoje? Então, essa pergunta é tão difícil, Romani. Eu pensei, a Lorena deixou para mim, ela falou, Mauro, peça em perguntas para o Romani. Romani, assim, perguntas objetivas, eu não tenho muitas. Assim, acho que eu não tenho nem nenhuma objetiva, de fato. Né? Eu tenho ainda travas, né? Digamos que algumas crenças não tão limitantes, mas assim, eu penso muito no outro, né? Então eu aprendi algo que assim, eu preciso de dinheiro, do capitalismo, sim, eu preciso, mas eu preciso também auxiliar. Então, como eu moro numa região que as pessoas não têm uma renda, né? Eu tenho muita dificuldade no cobrar. Então, eu ainda tenho essa trava no cobrar. Né, em cobrar um preço que é justo para mim, que eu sei que sim, não, eu mereço receber, digamos lá, eu mereço receber 5 mil pelo meu atendimento. Mas eu travo, eu não faço isso que eu sei que eu vou deixar de ajudar pessoas que realmente precisam e não têm condições de pagar. Então, assim, eu preciso trabalhar mais isso. Então, as tuas dicas, o que vier de dica para isso é fantástico. Tamo junto, então. Vou começar com algumas provocações. A primeira delas é: separa seu trabalho de caridade. Separa trabalho de caridade. Você pode fazer um trabalho voluntário, mas o seu trabalho voluntário não é seu trabalho profissional. Segunda, quando você não cobra, eu vou falar algumas coisas que aos poucos vai caindo mais fichas.
Mas quando você não cobra, você atrai pessoas que não estão necessariamente envolvidas com o seu projeto e não veem valor em você. Quando você não cobra, as pessoas que você vai atrair, é como se elas estivessem fazendo um favor de ir conversar com o Mauro, e não o contrário. É como se fosse assim, beleza, Mauro, pode deixar que eu vou te fazer esse favor de ir aí fazer a sua sessão gratuita. Sendo que você está dedicando o seu tempo e o seu trabalho para isso. Agora, quando você cobra, você ajuda essa pessoa a amadurecer. Amadurecer ao ponto dela entender que ela tem condição de pagar por aquilo. Eu vou te dar um exemplo. O movimento transformacional. Hoje nós somos 1.600 membros ativos. Mais de 1.651 nesse momento. Membros ativos que tem lá. Se eu não tivesse cobrado, olha que louco, eu não conseguiria colocar 1.651 membros ativos. Se eu estivesse fazendo de graça, ia virar uma bagunça, os membros não iriam engajar da forma que engajam e o movimento não existiria. Ao cobrar, eu trouxe a possibilidade de entregar mais coisa de qualidade para o Mauro e eu trouxe a possibilidade do Mauro querer se dedicar mais. Um exemplo prático. No curso gratuito, a maior parte das pessoas, por incrível que pareça, a gente vê as estatísticas, a pessoa assiste uma aula, perde outra, assiste outra e assim por diante. Quando a pessoa vai no movimento, é mais fácil de cair ficha, mesmo que ela, até se ela não assistir tudo, porque não precisa assistir tudo, mas ela coloca em prática mais coisas do que teria colocado sem o movimento transformacional. E eu vou te falar uma coisa que isso que tem que entrar muito na sua cabeça, essa é uma das principais que tem que entrar agora, que é você vai procurar, um desafio, você vai procurar receber no mínimo 10 nãos a partir dessa live. 10 nãos. Isso aqui, você tem que inspirar e respirar isso que eu vou falar. Você vai receber 10 nãos. E você vai ofertar um processo de acompanhamento com o Mauro. Enquanto você não receber 10, você não para. 10. Vou te dar um desafio. Entra lá no Movimento Transformacional. Tem uma aula que eu ensino como conversar informalmente para apresentar seu produto. Não sei se você já viu que tem lá no curso de 2 a 5 mil. Que eu mostro, 2 a 5 mil. Que eu mostro uma conversa informal para apresentar o seu produto. Ali vai trazer insights também para fazer essa conversa. Você começa, nem que seja mandar um WhatsApp, manda a carta transformacional. Você tem que receber 10 nãos. De pessoa falando, não quero. Quando você não receber 10, você não para. Beleza? Agora, lembra disso. Você é o prêmio. Sempre que uma pessoa disser não para o Mauro, não quero esse negócio aí não. Você se lembra que ela está dizendo não para ela, não é o momento dela. Eu não consigo... Sabe por que ela diz não? Porque ela não está acreditando nela. Não é porque ela não está acreditando no Mauro. E quanto mais você entender você é o prêmio, mais confiança você tem para ofertar para qualquer pessoa que seja. Eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Exemplos que aconteceu comigo. Você sabe que eu tenho um grupo de mentoria, não sabe, Mauro? Sabe que tem um grupo de mentoria. Eu tenho um grupo de mentoria onde eu acompanho as pessoas mais de perto e eu coloco a minha cabeça para pensar dentro do negócio da pessoa. Ou seja, eu falo assim, cara, Mauro, você vai fazer isso hoje, isso aqui, e os negócios andam muito mais rápido. Porque é como se, em determinados pontos, eu consigo destravar ali para a pessoa ir mais rápido em vários aspectos. Então, o que acontece dentro dessa mentoria? Eu coloco a cabeça para pensar. O que eu já tinha feito? Eu já tinha construído um movimento transformacional, ele cresceu muito rápido, você viu o crescimento como está sendo e continua crescendo. Então, eu pensei, cara, eu posso ajudar outras pessoas também criarem ou movimentos, ou se desenvolverem um negócio, e assim por diante. Eu mandei uma mensagem para um amigo, e esse amigo, ele já foi meu mentor. Ele fatura mais do que eu no ano. Ou seja, ele tem mais clientes, o negócio dele é maior do que o meu. Mas por que eu falei, cara, eu abri a mentoria e você tem que estar lá? Por que eu mandei isso para ele? Porque eu tenho segurança plena que se ele entrasse, o resultado dele aumentaria muito.
eu tenho segurança plena de que eu sou o prêmio e que se ele não entrasse em minha mentoria, ele estaria deixando, entre aspas, muita coisa na mesa. Entre as que eu estou querendo, metaforicamente, ele estaria deixando dinheiro na mesa, ele estaria deixando transformação na mesa, um monte de outra coisa. Então, quando eu vou oferecer, eu recebo nãos. E aí eu ofereço para outras pessoas, por exemplo, eu ofereci para uma outra pessoa, falou assim, esse cara tá doido. Meu negócio é 10 vezes maior que o dele. Por que ele tá me oferecendo isso daí? Para ele me mentorar. Só que eu olho e penso, cara, o cara não entendeu minha proposta. O meu sentimento é, nossa, que pena que o negócio dele vai ficar sem isso daqui que era possível ser criado. Um exemplo prático, você sabe, lá no movimento transformacional, na comunidade, cara, é uma comunidade mesmo. Os membros é uma família transformacional. Fora os conteúdos, o engajamento. Se você for olhar quase qualquer curso online, tem ali, tem uma aula. Você olha debaixo da aula, nenhum comentário. Às vezes 1, 2. Você entra no movimento transformacional, você vai rolando e não para de rolar mais comentário. Às vezes aparece para mim, Romani respondeu o seu comentário. Eu vou, gente, cadê meu comentário? Que eu procuro, o troço não aparece. Depois eu vejo como, porque não... a interação é muito boa. Somos realmente uma família. Realmente. É exatamente isso. Aí o que eu penso? Cara, eu posso ensinar esse cara a construir um engajamento assim, só que se ele fala não para mim, eu tenho essa noção de que eu sou o prêmio. Muito forte, muito forte. Essa é uma das coisas que eu trabalhei muito em mim. Essa ideia de que a pessoa ganha ao me contratar. Muito mais do que eu ganho. Essa mesma lógica, pensa em relacionamento, para trazer uma coisa aqui de clareza. Imagina, vou falar um relacionamento, que nós falamos de relação homossexual ou heterossexual. Vou falar o heterossexual aqui agora, como exemplo. Imagina que tem o cara, ele está correndo atrás da moça. Ele está correndo atrás da moça. Se ele fica correndo atrás demais daquela moça, e falando, cara, você tem que ficar comigo, você tem que ficar comigo, a sensação que a moça tem é que ela é o prêmio. E que aquele cara lá é um coitado. Agora, se o cara, ele já se posiciona de maneira, cara, a olhar para ele como se ela tá dando sorte de ficar comigo, e não ao inverso, a moça quer ele. Ele não precisa nem falar nada. A postura dele, o jeito que ele se posiciona ao se identificar como sendo o prêmio, atrai mais. É como se a moça vê valor nele, porque ele é o prêmio. Mauro, repete comigo. Eu sou o prêmio, para já internalizando isso. Eu sou o prêmio. Eu sou o prêmio e eu sou o prêmio. Uma salva de palmas aqui pro Mauro. A próxima vez que alguém disser não vou ficar não vou fazer não, ele está dizendo não para ele. E sinta, por que quando eu vou oferecer um movimento transformacional, eu ofereço com tanta força? Porque eu penso, cara, se as pessoas soubessem o que tem lá dentro, ou quanta transformação ela poderia ter, aquilo ali é de graça, perto do que tem do outro lado. E outra, pega o preço, olha isso também. O preço não adianta cobrar muito barato. Senão você desqualifica o cliente certo. Eu vou te trazer um insight aqui que é bem legal. Sabe o que é o poder do movimento transformação? Você já percebeu quanto que as pessoas que estão no movimento tendem a ser mais incríveis? Tendem a ser pessoas do bem, que querem contribuir, pessoas, sabe, que estão nessa mesma sintonia? Você já percebeu isso, mano? Sim, isso é notório. E por que isso é possível? Porque elas investiram para estar lá. Se eu deixasse qualquer um entrar, daqui a pouco iria ter gente tóxica, sabe, reclamando e falando não sei o quê, não sei o quê. O que faz aquele grupo ser tão poderoso é que essas pessoas investiram para estar lá, eu seleciono. O próprio preço eu seleciono para quem é. E agora eu vou te falar uma coisa mais interessante. Eu tenho a mentoria. A mentoria, eu tenho o movimento transformacional e a mentoria. O movimento transformacional, R$1.000 anuidade, R$997 anuidade. A mentoria, R$10.000 a cada 6 meses.
Olha que legal. Várias das pessoas que estão na minha mentoria entraram direto na mentoria. Quando a pessoa entra na mentoria, ela ganha um movimento também. Por que ela entrou na mentoria direto e nem entrou no movimento antes? Sabe por quê? Porque a oferta de R$ 1.000 para ela não é interessante. Olha isso que eu estou falando. A pessoa se vê como VIP. Se eu faço uma oferta para ela de R$ 1.000, tem pessoas que falam assim, cara, não, isso aí eu não vou querer não. Quando eu faço uma oferta de 10 mil, aquelas pessoas que têm condição de me pagar 10 mil se tornam sensíveis para investir. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? E Sim. eu até vou te falar uma coisa interessante. Teve um dia, eu tava mentorando uma pessoa e ela tava assim falando para mim, Romani, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho um treinamento, ele custa R$ 1.000. Eu vou construir um treinamento mais barato para atrair as pessoas no valor de R$ 99. Porque o povo está achando caro o meu curso de R$ 1.000. É a pior coisa que ele pode fazer. Por quê? Porque mais ele vai atrair o cara que não tem condição de pagar ele. Se o cara quer um negócio de 99, ele não é o cara certo. Ele tem, entende? E outra, eu entendo que tem gente precisando de ajuda que não tem condição de investir. Por isso existe trabalho de caridade. Olha que legal um projeto que a gente está fazendo, mano. Todo mês, aqui no Instituto, nós doamos cesta básica para algumas famílias. Doamos, nós fazemos isso. Por quê? Porque, cara, ó, a gente conseguiu, trouxe tantos membros esse mês. Cara, vamos doar uma cesta básica, vamos pegar aqui parte disso daí e fazer um trabalho de caridade, mas eu separo. Eu tenho conteúdo gratuito. Outra, como ficar a consciência mais leve? Produz conteúdo gratuito. Ah, eu quero ajudar a pessoa. Beleza, vai lá na minha live e assiste. Ah, eu não tenho tempo para assistir a live. Então, também não tenho tempo para te atender de graça. Eu tenho... Basicamente, você pode produzir conteúdo gratuito e oferecer o seu trabalho sem medo de fazer uma oferta. Se você não fizer uma oferta, aquelas pessoas que estão doidas para pagar o Mauro nunca vão pagar o Mauro, porque ele não tem uma oferta. Imagina aqui, se eu chegasse aqui, ó, agora, eu procurar o nome do Mauro e caçar ali para comprar alguma coisa dele. Eu preciso ter como comprar essa coisa dele. Eu preciso ter essa oferta clara. Uma dica, já coloca quanto que vai ser o preço que eu vou cobrar por esse processo. Um exemplo, eu vou cobrar R$ 2.000 por um acompanhamento de 6 encontros. Até uma coisa interessante, não se prende muito só a pensar em ter uma agenda lotada, não. A lotada que eu digo assim, cara, eu vou atender toda hora, todo dia. Às vezes é muito melhor você pegar e ter clientes mais qualificados. Vamos supor, se você fechar um processo de acompanhamento de 6 encontros que dura 2 meses, se você fechar com 4 clientes por R$ 2.000, dá 8 mil. Dá 4 mil por mês esses 2 meses. É muito mais do que a maior parte dos terapeutas ganham no Brasil. Acho que você sabe disso. Sabia? Olha, até para cair algumas fichas. 5% da população consegue fazer mais de R$ 5.000 por mês. Então, é só olhar em volta. De cada 100 pessoas, mais ou menos umas 5 faz mais de R$ 5.000 por mês. Só que tem gente pra caramba. 5%, vamos fazer a conta aqui, de 200 milhões, é gente demais. Ali milhões de pessoas que faz mais de 5 mil por mês. E não estou falando só o que faz. Então tem muita gente que tem condição de pagar. E além disso, o cara que realmente vê valor no seu trabalho, se ele ganha R$ 1.000 por mês, ele consegue dividir com você, ele coloca como prioridade. No movimento transformacional, eu vou te falar, a maior parte dos meus clientes também não tem muito dinheiro. Vou te falar aqui, ó, no movimento, para muita gente ali é desafiador, até mesmo os R$ 1.000 por mês, por ano, quer dizer, por ano, que dá 12 vezes de 90 e alguma coisa. É desafiador. Só que olha que interessante, ao invés de focar nos nãos e na rejeição que eu tive, eu foco naquelas pessoas que escolheram ficar. Eu vou trazer até alguns números aqui que são legais de se considerar. Sabe a aula 1 do último curso de hipnose transformacional? Tinha 14.500 pessoas simultaneamente ao vivo.
simultaneamente. E teve as outras aulas, e teve os outros anteriores, que tinham milhares de pessoas também, os eventos. Agora, nessa live, estamos com mais de 120 pessoas ao vivo. E são milhares, literalmente milhares. Se for contar, nesse período, provavelmente passou de 1 milhão de pessoas alcançadas, que foi alcançadas. Por exemplo, na aula 1, só simultânea ao vivo, deu mais de 14.500. Mas que passou pela aula, foi mais de 100 mil. Que passou pela aula, que tem gente que entra e sai da aula, e assim por diante. Então, se for considerar, o número das pessoas que disseram sim, para mim, é muito pequeno. 1.600, alguma coisa de pessoas, disseram sim para o movimento. Eu fui mais rejeitado. Só que eu não tenho medo dessa rejeição. Tem aquela frase, não, o não eu já tenho, eu vou lá buscar o sim. O convite não, eu não tenho não, eu não escutei o não, eu preciso ouvi-lo antes de tê-lo. Senão eu não tenho nem o não, eu tenho a ilusão de alguma coisa na minha cabeça. Aquelas neuroses, vamos dizer assim, onde eu estou criando uma ideia que pode ou não ser real. Ao chegar e falar, cara, eu tenho esse serviço assim, assim, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que vai dizer não também. Por isso que eu falei, pega 10, ouve, caça o não. O seu desafio para essa live é você vai caçar esses nãos agora. Sai da zona de conforto. Esse sair da zona... O primeiro que você mandar pode gerar um certo incômodo. Cara, mas eu nunca faço... Como que eu vou ofertar? Deixa eu falar aqui com outra pessoa. Manda para ele. Olha, eu tô com um projeto assim e eu pensei em você. Pessoas que talvez você identificou que podem precisar de ajuda ou que gostariam de ter um projeto assim. Cara, funciona assim. E outra, tem uma ferramenta chamada A Hora da Transformação, tem lá no Movimento Transformacional. Você já viu essa aula? Da Hora da Transformação? Lá no início. Isso. Você vai lá, assiste ela, porque ela é muito legal para construir uma entrevista. O seu objetivo, olha que legal, você pode até falar com a pessoa. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma conversa para você entender mais sobre esse meu projeto. Se você gostar, a gente continua. Se não, tudo bem. Continuamos amigos. É um presente meu para você. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai fazer uma entrevista inicial com essa pessoa. Não é uma sessão. É importante separar isso, mano. Não é uma sessão, é uma entrevista. Eu vou te dar um exemplo. Você chega um eletricista na sua casa e fala assim, Mauro, o que você está precisando de ajuda aqui? Aí você fala, preciso trocar essa lâmpada aqui do quarto, o fio aqui, troque esse fio aqui para 220, não sei o que, não sei o que. Beleza. Aí ele passa o orçamento. O preço para fazer isso é, sei lá, R$500, um exemplo. Ele te passou lá o preço de R$500 para fazer isso. Se ele chegar e fizer o serviço, depois passar o orçamento, você fala, não, pode deixar, não preciso mais de serviço, não. O terapeuta, sem perceber, faz isso. Não estou falando de você, não. Estou falando no geral, o terapeuta sem perceber. Ele, sem perceber, ele vai lá, arruma o fio, tudo. Aí depois, e aí, quer continuar? O preço é X. A pessoa, não, mas você já trocou os fios para mim que eu precisava. Então eu não preciso mais de você. O eletricista, quando ele vai no lugar, ele passa o orçamento. Ele explica, eu vou trocar aqui, fazer isso, isso, isso. Funciona assim. A mesma lógica, por exemplo, um cirurgião. Ele faz um exame antes, uma sessão de diagnóstico e fala, cara, tal, a cirurgia custa tanto, você vai querer fazer ou não. Agora, se ele fizer a cirurgia antes e depois querer falar, então, você vai querer continuar o tratamento comigo? O cara vai falar, não, já tenho a cirurgia, fiz o que eu queria. A mesma lógica o terapeuta tem que pensar. Por isso, separar trabalho de caridade. Vai ter gente que vai vir, imagina, eu vou te falar por mim, mano. Não é simples, às vezes, o que eu faço ao dizer não para o outro. Todos os dias eu recebo muita, mas muita mensagem de gente pedindo ajuda. Só que o que eu faço para ajudar esse pessoal? Eu coloco conteúdo gratuito na internet todo dia. Senão eu não conseguiria viver, mano. Se eu tivesse que ajudar todas as pessoas que me pedem ajuda para resolver alguma coisa na vida, eu não conseguiria viver. De verdade. Seria assim... Toda hora. Mas tudo bem. Eu aprendi a dizer não para essas pessoas que... eu quero gratuito. Beleza. Olha o que eu faço. Eu vou te dar um exemplo aqui. A pessoa me mandou um direct. Romano, eu estou com dúvida nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Primeira pergunta que eu faço. Você é membro do movimento? Se ela falar ainda não,
Eu, no máximo, eu respondo uma coisa e falo, beleza. E lá no movimento a gente aprofunda isso. Pronto. Se aí ela fala, não, mas isso daqui, eu já direciono. Lá no movimento a gente pode falar sobre isso. Pronto. Por quê? Porque senão eu não consigo nem viver. Eu tenho 24 horas no dia. Aí depois, e tem gente que, nossa, ela está precisando muito de ajuda, eu indico o acompanhamento terapêutico, até com os membros. Eu falo assim, ó, entra aí no site, procura um dos membros aí. É importante você fazer terapia. Eu sou desapegado nesse sentido. Esse desapego também é importante para poder cobrar. Sem aquela, sabe, eu não vou morrer. Só que tem um ponto, eu vou te falar por mim. Porque eu já passei pelo ponto que eu precisava do dinheiro da terapia para sobreviver. Eu já passei por esse ponto. De ter ali no mês, eu ter desafio e eu não sabia o que eu ia fazer para poder pagar a conta ali. Muita gente já deve ter passado por isso. Só que aí, o que eu percebi que foi muito interessante? Quanto mais desapegado eu fui ficando, ou seja, quanto mais eu oferecia e tinha total noção que se o cara não fechasse comigo, ele perdia muito mais do que eu, mais as pessoas fechavam comigo. Mais a pessoa me queria e falava, tem que ser com o Romani. Sabe o curso de hipnose transformacional que tem lá dentro? Antes eu vendia ele sozinho a R$3.000. Agora tá lá dentro tudo por 997. Uma beleza, né? E um monte de gente comprou. E quando eles compraram, eles falaram, Romani, foi a melhor decisão que eu tomei. Eu já tinha feito um monte de curso de hipnose, nada nem parecido com o que você traz. Porque você sabe disso. Quando você fala, aquilo lá não é hipnose só, aquilo lá é psicologia, tem neurociência, tem fundamentos do desenvolvimento humano que vão muito além da hipnose só. Então, o Mauro tem isso tudo. Ele tem esses fundamentos, ele tem já estudou psicologia, ele já fazendo pós-graduação, ele é membro do movimento, continua em evolução permanente. A pessoa está economizando anos da vida dela ao se tratar com o Mauro. O Mauro é o prêmio. Combinado de que fechar essa live aqui, ó. Manda uma mensagem aí, conversa com alguém para receber no mínimo 10 não. Você vai conversa com um, fala do seu projeto para receber no mínimo 10 não. O que você acha disso? Combinadíssimo. Aqui faz parte lá da nossa plataforma. Desafio dado. Ó, eu quero ver isso aí, eu quero depois você me conta. Fala, Romani, ó, e outra, comemora o não. Comemora o não. Sabe, o cara te deu o não, você fala, Romani, me manda um direct, fala, Romani, eu já recebi o primeiro não, ó. Já tá dando certo, já entrei em ação. Tá combinado, pode deixar. Antes o não me frustrava. Agora, ó, o não significa que você tá fazendo, você tá caminhando nessa direção de ser melhor e de se enxergar como prêmio. E quando você recebeu sim, honra essa pessoa que te deu sim. Por exemplo, teve uma pessoa que, lá na plataforma mesmo, está assim, nossa, eu tô com um grupo de 5, eu criei um grupo gratuito de 5 pessoas, mas na hora já 2 saíram. Eu tô muito triste. Ué, tem 3 lá. Foca nos 3 que estão, ao invés de ficar triste por causa dos 2 que saíram. Outro, ela já começou errado de fazer esse grupo de 5 pessoas gratuito. Ela tinha que ter cobrado. Por que esses 2 saíram? Que era de graça. Se tivesse pagado para estar lá, a chance dele estar fazendo era muito maior. Por que olha que legal, tem um curso gratuito. Na última vez tinha 14.500 pessoas na primeira aula. Por que na segunda tinha só 10 mil? Que era gratuito. Porque na segunda aula o cara não comprometeu com dinheiro, com nada. Então tudo bem ele fazer qualquer outra coisa. Tudo bem, ele não tem um comprometimento de estar lá. É normal. E outra, isso é chamado funil. A gente vai receber mais nãos. No primeiro, você lembra, tem esse conteúdo dentro do movimento também. No primeiro, tem muita gente. Tem gente que vai conectar com a minha mensagem, tem gente que não vai. Sabe, lá naquela primeira aula, por que na segunda tem menos pessoas? Porque tem gente que não está no momento de receber... Ou tem gente que não vai com a minha cara mesmo, por qualquer motivo. Só que ao invés de ficar sofrendo, porque tem gente que não vai com a minha cara, eu vou olhar para aquelas pessoas que gostam do meu trabalho. Fala, cara, eu quero ser um parceiro de missão. Vou olhar para uma pessoa como você, Mauro, que é um parceiro de missão. Mauro,
quais fichas que caem aqui? Por que valeu a pena essa live, esse conteúdo aqui hoje? As fichas caem assim, uma atrás da outra, porque assim, você fala e eu tenho essa concepção. Eu sei disso tudo, né? Separar. Aí fica, mas por que eu não faço? Mas espera aí. E no fundo, eu acho que ainda vem aquele resquício da crença de não merecimento. Aí quando começa a analisar, de fato é isso, né? E é onde tem que trabalhar. Não, eu mereço, porque eu faço por onde, eu busco, eu tenho conhecimento, eu tenho a prática, né? E realmente, eu sou o prêmio. Se a pessoa não vier para se tratar, né, comigo, quem está perdendo, deixando de crescer é ela, não sou eu. Então, assim, é fantástico essa... Quando outra pessoa fala pra gente, né, a mentoria, ela é fantástica. A nossa mente abre, assim, de uma forma muito mais rápida. Eu vou te falar uma coisa, que por mim, eu faço parte de mentorias, como mentorado. Sim. As coisas que são faladas lá não é uma coisa necessariamente que, cara, agora eu descobri uma coisa nova. Não, mas agora a ficha caiu. São duas coisas totalmente diferentes. A primeira é, eu sei aquilo. A segunda é, a ficha caiu sobre aquilo. Um exemplo prático. Uma pessoa pode falar, cara, eu sei como emagrece, eu sei fazer atividade física, sei comer de forma mais saudável. Mas se não cair a ficha real da transformação intrínseca, ela não faz. Eu sei como é fazer live, como o Mauro está fazendo agora. Mas se não cair a ficha, como talvez um dia lá, de começar esse despertar, fazendo parte do movimento, conversando com a amiga dele, dentro de uma live ali à noite, isso desperta. Pode ser que aí fica, desculpa o termo aqui, mas aquela masturbação mental, de criar uma ideia de doida dentro da cabeça da gente e ficar alimentando aquela ideia doida. Esse processo é para se desenrolar. Quem aqui, compartilha aqui, que está assistindo, quem aqui caiu fichas quando eu falei sobre esse conceito de ser o prêmio e de caçar os nãos? Coloca aí, de caçar os nãos e ser o prêmio. Para entender o quanto isso vale. O quanto isso vale. Para mim, a minha mentoria, eu abri ela. E quando eu decidi cobrar 10 mil, teve gente que pensou, cara, mas é muito, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu fui e falei para as pessoas, só que com o conceito de que eu sou o prêmio. Se eu não tivesse interiorizado esse processo, e eu feito e passado por esse processo de eu sou o prêmio, hoje não teriam ali dezenas de pessoas na mentoria. Também. Então, olha o poder disso. De interiorizar. Você é o prêmio. Quem aqui vai receber os próximos 10 nãos? Ó, um desafio para todo mundo. Você vai pedir alguma coisa para alguém, falar alguma coisa com alguém, até receber no mínimo 10 não. Você vai ver o quanto é mais desafiador do que parece. Você vai chegar e falar assim, cara, isso daqui, e ver se recebe um não. Você vai receber sims que você nem imaginava que receberia. Ressignificar ou não. Excelente ali. Ó, eu quero te agradecer muito pela participação aqui, Mal. Você é um parceiro de missão, membro do Movimento Transformacional. E como que o pessoal faz para te conhecer mais sobre o seu trabalho? Então, aqui por esse Instagram, né, o Peace Mauro Stelling. Eu ontem fiz um outro Instagram, porque eu gosto de artesanato, né? E eu deixei de fazer e agora eu voltei a fazer artesanato também. Então eu fiz um Piece artesão. @umpiceartesão. Por quê? O artesanato, para mim, ele é uma ferramenta terapêutica, né? Então, eu indico muito meus clientes a prática do artesanato. Eu pratico artesanato. E vai ser uma forma assim, de eu divulgar um trabalho meu, mas aliando sempre alguma coisa da arte-terapia, né? Trazendo sempre uma reflexão para essa pessoa. Se eu posso, você também pode. Né? Você não pode no mesmo processo que eu tenho. O teu processo vai ser diferente do meu, sempre. Mas você pode fazer. Né? Então, eu fiz tanto o Peace Mauro Stelling, como agora um Peace Artesão. São as duas formas de contato. Fiquem à vontade para mandar direct, perguntar, tirar dúvidas, que a gente está ali para isso. Fico feliz. E tem mais algo que você queira deixar para o pessoal aqui? Algum insight, algo que você queira compartilhar para o pessoal que está ouvindo? É o que eu levo para mim, acredite em você. Né? A gente
a gente não tem o controle do que fazem com a gente, mas a gente tem o controle do que a gente faz do que fazem com a gente, né? Então, assim, sempre ressignificar esses sentimentos, sempre procurar o melhor. Por mais que pareça que está perdido, nunca está. Então, é isso. E o que significa o movimento transformacional para o Mauro? O que você tem para A falar? minha filosofia de vida. A minha filosofia de vida. O pessoal leva muito o budismo como filosofia, né? A crença zen, aquela coisa. O movimento, para mim, é isso. Não é o zen, mas é o buscar motivação. Né? Então, passou a ser minha filosofia em termos do buscar. Buscar o conhecimento, buscar minha motivação.